Olá, 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 muito boa tarde, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Café com a Sheila. Aqui você aprende tudo e mais um pouco sobre o universo dos pães sem glúten e sem lactose. Eu sou a Sheila Zaparoli e no episódio de hoje eu vou te ensinar quais são as farinhas de liga, o que essas farinhas fornecem para o seu pão sem glúten, por que precisamos usar as farinhas de liga no seu pão sem glúten e aí sim você poder ter o melhor pão saudável sem glúten e sem lactose da sua vida utilizando dessas farinhas. Então você vai aprender tudo sobre ela hoje. Boa tarde, meninas, Denise, Rejane, Socorro, todas vocês que estão entrando ao vivo. Oi, Sara, tudo bem? Vocês que estão chegando aqui, que estão vendo ao vivo, é muito bom, sabe? Você pode assistir a live gravada também, ela fica disponível para você normalmente, só que se tiver algum problema técnico, ela fica gravada. Mas durante o ao vivo você consegue interagir muito mais e consegue ter todas as suas dúvidas esclarecidas. Por isso esse momento ao vivo, ele é muito importante. Então se você está aqui hoje é porque eu entendo que você quer aprender mesmo a fazer pães sem glúten, gostosos, altos, fofinhos e macios. E para isso você precisa conhecer algumas técnicas, precisa estar a parte de todas as farinhas, como que elas funcionam, e é isso que eu venho fazendo toda terça e quinta aqui com você, cada dia trazendo um pouco mais de conteúdo para te ajudar a construir, a fazer os melhores pães saudáveis, sem glúten e sem lactose da sua vida. Então é um prazer estar aqui falando com você mais uma vez. E eu quero saber com você que está chegando hoje, com você que está aqui ao vivo comigo, se você é minha aluna ou se você ainda não é. Comenta aqui nos comentários para mim, fala aqui, eu quero te conhecer. Quando você diz para mim se você já é minha aluna ou se você ainda não é, eu sei mais ou menos o rumo que eu tenho que levar esta aula, né? Se for todo mundo aluna, o ritmo é outro. Se for a maioria que não é aluna ainda, o ritmo é um pouco mais slow, um pouco mais lento. Eu tenho que repassar algumas coisas a mais. Então, fala aí para mim para eu poder saber. Enquanto isso, vou tomar aqui um golinho do meu café. Você já tomou café aí? Gente, coisa mais boa que é isso, né? Fátima, a pessoa em tratamento oncológico pode comer deste pão? Gratidão. Nós estamos falando aqui de um pão saudável, então sim, qualquer pessoa pode comer esse pão, já que ele é um pão saudável, feito com farinhas nutritivas, saudáveis, que vão trazer fibras, vitaminas, proteína, comida de verdade para o nosso organismo. Então sim, é um pão para qualquer pessoa e para comer sempre. Amém! Eu como pão todo dia. Gente, os pães artesanais, os pães feitos em casa, que eles não têm conservantes, eles não têm aditivos químicos. Os meus pães, que são pães feitos com farinhas nutritivas, com bons ingredientes, boas gorduras, ovos caipira, é pura saúde. E aí você vai, de acordo com aquilo que você está buscando, escolher qual a melhor receita para você. Se uma pegada mais low carb, se uma pegada mais funcional, aí você é que vai saber qual se encaixa no momento em que você está vivendo hoje. Eu, durante bastante tempo, eu consumia mais os meus pães low carb. Hoje, eu já estou preferindo os pães funcionais, mas isso depende muito da sua alimentação ao longo de todo o seu dia. Todos são pães muito saudáveis e todos eles você pode fazer uso na sua alimentação. Muita gente aqui que não é aluna ainda, então vamos repassar, falar bem mais devagarzinho, repetir algumas coisas para que você possa realmente compreender e assimilar tudo aquilo que você está aprendendo aqui hoje. E antes de começar com o conteúdo propriamente dito, eu quero que você compartilhe essa live aqui. Se você que está assistindo ao vivo agora, você vai apertar nesse aviãozinho de papel que está aqui embaixo e compartilhar para pelo menos umas 3 pessoas. Se você está assistindo essa live gravada, tem o botão compartilhar aí embaixo também. Você compartilha aí com quem você ama, com quem você quer bem, com quem você quer que tenha mais saúde, junto com você, para a pessoa ter esse conhecimento que você está tendo hoje, tá bom? Então vamos lá. Tem gente aqui pela primeira vez assistindo a minha live. A Fátima está falando que é a primeira vez. Seja muito bem-vinda, Fátima. Toda terça e quinta-feira você tem um conteúdo aqui sobre pães sem glúten para ajudar vocês nessa caminhada aí. E hoje, o tema que eu escolhi para hoje são as farinhas de liga. Hoje eu vou explicar para vocês sobre elas. Deixa eu só descer aqui a tela do meu computador um pouquinho. Oi, Roseli. Vou falar com vocês sobre as farinhas que produzem pães sem glúten, que são as farinhas de liga. E antes de mais nada, você precisa saber. Você que está aqui há bastante tempo, você já sabe, você que é minha aluna, você também já sabe. Mas eu estou vendo aqui pessoas chegando pela primeira vez.
Então, para você que não sabe, para produzirmos bons pães sem glúten, nós precisamos lançar mão de alguns artifícios, usar algumas farinhas, construir um mix de farinha para chegarmos perto daquilo que o glúten oferece para a gente, imitar. Um pão normal, um pão tradicional, feito com farinha de trigo, normalmente, uma boa receita, o pão ele vai ser alto, vai ser macio, alvéolos lindos, de repente, conforme o pão a casca crocante, o miolo macio, vai crescer muito bem, vai ficar fofinho também no dia seguinte. Quando a gente está fazendo um pão sem glúten, para que a gente tenha tudo isso num pão, porque a gente não quer só um pão sem glúten, né? A gente quer sem glúten, saudável e gostoso. A gente precisa usar uma combinação de farinhas para imitar aquilo que o glúten traz. Em aulas anteriores, eu falei com vocês sobre as farinhas de estrutura, que são aquelas farinhas que compõem a maior parte da sua receita. 50% a 70% da sua receita é composta pelas farinhas de estrutura. Já as farinhas de liga, elas vêm para unir esses ingredientes, porque as farinhas de estrutura sozinha, elas não têm liga suficiente. Algumas delas até têm uma liga secundária, aí, farinha de aveia, farinha de grão de bico, mas não é o suficiente para unir tudo. Então, por isso que você precisa entender sobre elas e é sobre isso que eu vou falar com você agora, sem enrolação e sem demorar. O objetivo dessas lives de terça e quinta-feira é passar conteúdo para você de uma forma rápida, prática, objetiva, que você já pode aí já anotar e já começar a aplicar, tá bom? Vocês estão comigo? Estão acompanhando? Mandaram aí essa live? Quero saber quem aí já compartilhou a minha live. Demora, né? Quando eu falo aqui, eu sei que tem um delayzinho, eu tenho que esperar vocês responderem aí. Quais são as farinhas de liga, Sheila? Quero saber quais são essas farinhas de liga. As farinhas de liga, para a gente construir pães sem glúten, a que eu mais utilizo é a farinha de linhaça, tá? A minha queridinha é a minha preferida, que é a farinha de linhaça dourada. Mas a gente tem também a farinha de chia. Então, pensando... Ó, a Tina falando que é a primeira vez que tá amando. Vamos lá, que estamos só começando, tem muita coisa boa aqui. Pensando aqui quando você pensa, sempre que eu falo de alguma farinha, você fala assim, tá, mas qual farinha substitui qual? Então, por isso que eu já trouxe a farinha de chia com a farinha de linhaça. As duas são muito semelhantes, muito parecidas em estrutura, então uma sempre vai conseguir substituir a outra em questão de liga na receita, tá? A gente também tem o polvilho doce. O polvilho doce, ele também traz liga para nossa receita. Mas normalmente eu gosto de colocar o polvilho doce no conjunto de farinhas que traz maciez. Se você já vem de aulas anteriores, você sabe que a gente tem as farinhas de estrutura, de liga e de maciez. Essas três farinhas combinadas vão formar excelentes pães sem glúten. Estão comigo, né? Só que o polvilho doce, eu prefiro enquadrar ele na que vai trazer maciez. Ele traz sim maciez, ele traz liga para nossa receita. Mas a chia e a linhaça, ela traz uma liga maior e elas são muito parecidas em questão de gordura, em questão de umidade. Então, para mim, a que eu uso mesmo é a farinha de linhaça. Mas você pode usar para dar liga para o seu pãozinho, tanto a farinha de linhaça quanto a farinha de chia. E por que você tem que aprender isso? Porque quando você quer fazer uma receita, quero fazer uma receita, eu tenho uma receita aqui, e aí eu quero mudar, tirar essa farinha de trigo, quero fazer um pãozinho sem glúten, como que eu vou construir um mix para cá? Então você tem que saber que você tem que colocar ali um pouco de uma farinha que vai trazer liga, e aí você vai usar chia, ou você vai usar linhaça, tá bom? O polvilho doce traz liga? Traz, mas ele é um pouquinho diferente, a gente vai falar dele um pouquinho mais pra frente, tá? Você sabe me falar a diferença entre a farinha de chia, linhaça e o polvilho? Vamos dizer que os três aí vai trazer liga para nossa receita, tá? Tô falando do polvilho, por quê? Porque tem gente que acha que pode simplesmente fazer só com o polvilho. Eu vi uma receita que só tem o polvilho, não tem essas outras e ela funciona.
mas ela fica muito pobre nutricionalmente. Por isso que eu não gosto de enquadrar ele nas de liga, tá? A farinha de chia e a farinha de linhaça contêm bastante gordura. Por elas terem bastante gordura, elas ajudam também na umidade da nossa massa. E uma sempre pode substituir a outra, tá? Então você pode ter uma receita com farinha de linhaça, não tem a linhaça, só tem o grão de chia em casa, você pode triturar esse grão de chia e usar no lugar da farinha de linhaça. Por que eu não gosto? Por que eu só uso a de linhaça? Porque eu acho, para o meu paladar, eu acho que a chia sempre deixa um sabor mais forte nas preparações e eu não gosto muito. Então, uso a linhaça. Mas saiba que se você substituir na mesma proporção, a receita vai acontecer da mesma forma. Por quê? Porque elas são do mesmo grupo e têm as mesmas características. E outra, que elas são muito saudáveis também, né? Nós vamos chegar lá. Já o polvilho não. O polvilho, apesar dele trazer liga para a receita, pensa num pão de queijo, por exemplo, que tem um polvilho doce e o polvilho azedo. O polvilho doce traz a liga, faz ele ficar puxa-puxa, e o polvilho azedo faz a expansão, faz crescer e faz uma crosta crocante, tá? Então, por isso que essa pessoa fala assim, é até outro tema que eu tô entrando, né? Mas assim, vamos lá. Tem polvilho doce, pode substituir pelo azedo? Depende, porque eles não fazem a mesma coisa. Um expande e dá crosta, que é o azedo, e o doce ele vai dar uma liga, sabe? Ele não vai fazer crescer, expandir e nem vai fazer aquela crostinha crocante do pão de queijo, tá? Onde teria substituição para o polvilho doce? O polvilho doce, ele pode ser substituído pela araruta. E aí eu quero que você escreva nos comentários para mim. Você conhece araruta? Já usou araruta? Sim ou não? Você vai falar nos comentários para mim se você já usou ou não. Enquanto isso, vou tomar mais um pouquinho de café aqui. Já usou a araruta? Ela pode ser substituída nas mesmas quantidades quando você tiver uma receita que vai polvilho doce, seja de pão ou seja de outra coisa. Conhece? A Neuza conhece. A Miss Lene diz que não. O que acontece? Eu não gosto, quase nunca usei. A Tina tá falando. Nunca ouvi falar, a Gislaine. Pois é. Não, a Zilda não, Zenilda não, Lívia não. Então, eu não gosto de usar a araruta porque eu acho que ela tem um sabor muito forte. Ela deixa um sabor marcante na receita, tá? Por isso eu prefiro usar o polvilho doce. Pães, você quer farinhas neutras, você não quer que uma farinha fique sobressaindo no sabor do seu pão. Muita gente não conhece. Outras conheço, mas ainda não usou. Então eu não gosto de usar. Mas você tem lá, isso eu tô te contando pra você saber, você tem lá uma araruta, não sabe o que fazer, ou enfim. Aí você pode usar no lugar do polvilho doce na receita. Mas saiba que toda troca tem uma consequência e ela vai deixar um sabor mais marcante. A araruta ela é mais difícil de encontrar. Nutricionalmente, ela é um pouco melhor do que o polvilho e ela também tem o seu preço um pouquinho mais elevado do que o polvilho doce, tá? Não é uma que eu uso, mas é uma que substitui o polvilho doce em receitas de pães. Você pode usar ela também, tá? Pensando ainda nas ligas da receita, temos também as ditas farinhas de estrutura, que é aquela que a gente usa em maior quantidade na receita, que assim como o polvilho, ela agrega liga de uma maneira secundária na nossa receita. Farinha de aveia, já percebeu que ela tem uma liga, a farinha de aveia? A farinha de grão de bico, ela tem essa ligazinha também. Tanto quando você for fazer alguma receita, você está precisando de uma liga, você pode usar. Tá vendo como é bom a gente conhecer as farinhas? E aqui não só para pães, para qualquer outra receita. Tá faltando uma liga nessa receita. Você pode lançar mão dessas farinhas também, que elas de uma forma secundária, ela traz liga para sua receita. Mas não é suficiente, por isso que a gente usa as outras farinhas, tá? E por que é importante você aprender sobre as farinhas de liga para fazer pães sem glúten? Porque se você não utilizar essas farinhas, o seu pão vai ficar ressecado, vai ficar esfarelando. Então já pega aí esse insight para você. Se você fez um pão que ele ficou esfarelando, que ele ficou ressecado, foi porque faltou liga nessa receita. Então você pode utilizar
tanto da linhaça quanto da chia para trazer um pouco mais de liga para sua receita. Ou então você pode usar algum agente de liga, que aí o agente de liga ele é mais forte. E quais são esses agentes de liga? Você sabe? Você que já faz pães sem glúten há algum tempo, sabe o que mais vai trazer liga para a receita? Qual que é esse agente de liga que eu tô falando, além das farinhas? Porque os agentes de liga, eles são mais fortes. Você coloca uma quantidade pequena, 1%, 2% da quantidade de farinhas e você já consegue uma liga muito boa. Você sabe do que eu tô falando? Vamos ver se vocês sabem. Vou dar uns minutinhos aqui para ver se alguém chuta aí Goma xantana, a Cris falou. É isso. Goma xantana, muito bem, Cris. Denise, goma xantana, isso daí. A goma xantana e o psyllium, eles são agentes de liga também na sua receita. Então, você precisa deles também. Eles também vão trazer de uma forma mais forte, uma quantidade muito menor, liga para sua receita. A Tina, já tinha desistido de fazer pão sem glúten? De jeito nenhum. Agora que você me conheceu, você vai fazer os melhores pães saudáveis, sem glúten, sem lactose da sua vida. Dá uma olhada ali pelo meu Instagram, é cada pão lindo que eu tenho certeza que você vai amar e vai fazer de novo. Não é difícil, gente, fazer pão sem glúten. Quando você domina a técnica, quando você tem a receita perfeita, que você entende como que funciona, ele fica simples. Quando você aprende, se torna simples, tá bom? Gislaine, fiz um pão e ficou muito pesado. E aí é a composição de farinhas que você não deve ter equilibrado de uma maneira correta, tá? Sabe onde eu vejo as pessoas mais errarem na hora de fazer seus pães? É quando querem fazer substituição. A pessoa não tem o hábito de fazer pão sem glúten, aí ela não aprendeu a técnica, ela simplesmente pegou uma receita pela internet, não tem quem ajuda, não tem a orientação, ela foi fazer ali, viu algumas coisas, não tenho essa farinha, vou mudar. É aí que erra, é aí que não dá certo. Quando você quer fazer qualquer substituição na sua receita, você precisa entender as farinhas, e é por isso que a gente está falando de farinha de liga aqui. Você tem que entender cada ingrediente para você conseguir fazer a substituição adequada e sempre você lembrar. É aquilo que eu falo para meus alunos isso o tempo todo. Para cada troca existe uma consequência. E aí o que você tem que fazer quando você quer mudar qualquer coisa numa receita? Faça a receita da forma original, da forma como o autor propôs a receita. Veja o resultado, sinta o resultado, experimente e aí você muda. Quando você mudar, você sente, você observa, experimenta e compara. Quando mudou o ingrediente, o resultado foi melhor ou foi pior daquele que o autor propôs? Foi satisfatório para você? Ficou bom? Aí ok, sabe? Mas é assim. Você tem que conhecer a receita original primeiro, para depois você fazer a substituição e aí você vê se aquela substituição realmente funcionou ou não. Às vezes pode ficar até melhor, acontece, né? Mas você precisa testar e conhecer os seus ingredientes primeiro, tá bom? Porque o que eu vejo muito é assim, a pessoa pega, muda uma receita e fala, ai, tal receita não funcionou, mas mudou, né? Então quando você muda, você vai ter um resultado diferente, pode ser melhor ou pode ser pior, depende. Quais são os benefícios colaterais que você gera ao usar farinhas de liga na sua receita? Além, claro, de você trazer liga para ela, quando você usa chia e linhaça, você faz a chia, linhaça ou o próprio agente de liga, o psyllium, você faz a sua receita ficar muito mais nutritiva e muito mais saudável. Essas farinhas, elas são ricas em vitaminas, proteínas, ácidos graxos essenciais, né, que são gorduras boas que precisamos para o bom funcionamento do nosso organismo. Então, por isso que são pães saudáveis, porque não são simplesmente pães sem glúten. São pães sem glúten feitos com farinhas saudáveis e com farinhas nutritivas. Por isso é importante você utilizar elas. Aí você já vê uma diferença. Se você for no supermercado e procurar, esses dias eu encontrei uma gôndola enorme de pães. E tinha até pães de fermentação natural. Aí eu falei, nossa, que legal, já tá tendo até pão de fermentação natural no mercado. Aí eu fui olhar o rótulo, fui ler os ingredientes, era um pão de fermentação natural. Aí, claro, né, não era um sem glúten, era com glúten, mas aí, vamos lá, né, vamos olhar.
Se você vê a quantidade de açúcar e de edulcorantes, ou seja, tinha vários tipos de açúcar, açúcar com vários nomes, vários tipos de adoçante, conservantes, era uma lista, como diz o Dani, mais de um parágrafo, eram mais de 20 ingredientes. Não era um pão saudável. Você olha, você fala, nossa, um pão de fermentação natural, que legal. Ou então, nossa, um pão sem glúten no mercado, que legal, vou levar, é saudável. Aí quando você olha os ingredientes, que é isso que você tem que olhar, você toma um susto, fala, uou, você leu ali, coisa que você não conhece, ingrediente demais, você pode saber que não é saudável. Quando um pão, ele dura na prateleira ali para 30 dias, tem pão lá durando 30 dias, não é um pão saudável. Para ele ter um tempo de prateleira desse tamanho, fora da geladeira, em temperatura ambiente, ele está carregado de muitos conservantes que não fazem bem para a nossa saúde. Então é isso que você tem que estar atenta na hora que você vai ver os seus pães. Lê os ingredientes sempre. A Tina, ultimamente tenho medo de ler os ingredientes. Não tem que ter medo, você tem que ler. Tem que ter medo, você tem que ler, porque se você não lê, você está sendo enganada. E se você é enganada, você está fazendo uma coisa achando que você vai ter saúde e não tá. E sabe o que acontece quando a gente não lê os ingredientes daquilo que a gente compra? Você acha que está fazendo uma compra saudável, às vezes você está pagando mais caro por aquilo, às vezes aquilo não é gostoso, porque muitas vezes a maioria desses pães nem são bons. Aí você come, não vai me fazer bem, eu tô comendo. Só que você tá comendo um negócio que é caro, ruim e não te faz bem. Então, por isso que você tem que conhecer aquilo que você tá consumindo para que você nutra o seu corpo com aquilo que ele precisa. Sabe qual que é a minha satisfação, a minha alegria? É que você possa comer pães todos os dias como eu como. Eu como pão saudável todos os dias. E é isso que eu quero para você que está me assistindo aqui também. Ter aquele prazer de passar o seu cafezinho, pegar um pãozinho com manteiga e comer e saber que aquilo vai te fazer bem. Por quê? Porque foi feito com farinhas nutritivas, farinhas que te dão saúde. Tá bom? É isso que eu quero que você entenda. O pão, ele não é o vilão. O vilão são ingredientes, né? Vamos dizer, né? O vilão, aquilo que nos faz mal, são ingredientes que a indústria coloca ali. É o excesso de glúten, de farinhas refinadas, de que não trazem nada. É uma bomba de caloria para você. Isso não te faz bem. Um pão saudável, feito com farinhas nutritivas, além de te dar muito mais saciedade numa quantidade menor, ele ainda vai te trazer fibras, vitaminas, e é isso que eu quero para você. Uma alimentação saudável e gostosa de verdade. Mas vamos voltar aqui que eu já até saí do meu tema aqui. Se tiver alguma dúvida sobre as farinhas de liga, você pode estar perguntando agora, tá? Que eu vou descer aqui. Se ficou alguma dúvida, se você já está entendendo. Chia, linhaça, tá? São as principais. A gente tem um agente de liga também, que é goma xantana e psyllium. Também são super importantes na produção dos nossos pães. Olha, eu não tô lembrando de nenhuma receita que eu faço que não vai a goma xantana. Por quê? Porque a goma xantana, ela vai trazer muita maciez para o nosso pão, principalmente no dia seguinte. Você já fez aí um pãozinho em que você tira ele do forno, ele tá ali bem fofinho. Aí no dia seguinte ele já não tá fofo mais, ele já tá meio duro assim, sabe? Quando você usa a goma xantana, o seu pãozinho ele continua macio no dia seguinte também, tá? Por isso que é um ingrediente super importante que não pode faltar aí se você quer fazer pães sem glúten, é a goma xantana. A Cris está perguntando, na substituição é sempre a mesma quantidade? Se você está substituindo farinha de chia por farinha de linhaça, sim, é na mesma quantidade, tá? Outra coisa, é super importante você fazer a farinha na hora que você vai utilizar. Como a chia e a linhaça, elas têm muita gordura, elas se oxidam muito fácil. Aí quando aquela farinha ela fica oxidada, ela fica com aquele sabor, aquele gosto rançoso. Quem aí, fala aí nos comentários para mim, quem aí já comeu uma farinha de chia ou de linhaça, ou mesmo alguma receita, algum pão que foi feito com essas farinhas e sentiu aquele gosto meio que de peixe, sabe um gosto de peixe? Porque ela tem um retrogosto de peixe, tanto a chia quanto a linhaça, mas isso é quando ela está oxidada, tá? Então o que você precisa? Você precisa fazer essa farinha quando você vai fazer o seu pão. E como que faz essa farinha? É muito simples, você vai pegar os grãozinhos, a sementinha da chia ou da linhaça, simplesmente vai bater no liquidificador sem nada, só a semente, rapidamente ela já vai virar a farinha e você vai utilizar, tá? Se você for uma pessoa como eu, que faz pão toda semana, às vezes mais de uma vez na semana,
Para você não ficar toda hora batendo linhaça no liquidificador, você pode fazer para semana, mas não mais do que isso. Você bate o que você vai usar, põe no potinho fechado e guarda dentro da geladeira e vai utilizando aquilo durante a semana. Se você compra essas farinhas já prontas, elas podem estar oxidadas. Elas podem não, elas com certeza estão oxidadas. Aí elas vão ter um sabor forte, um ranço. Ó, o Lucas está falando, sim, já comi e senti esse ranço mesmo. É isso. Teve uma época que eu comia muito farinha de linhaça e eu comprava pronta. Eu falava, nossa, que coisa horrível. E aí eu descobri, falei, nossa, ela está rançosa, ela está estragada, ela está oxidada. Então o que você vai fazer? Você vai bater no liquidificador na hora de fazer o seu pão e você vai usar aquela farinha na semana. Ai, nossa, Sheila, bati demais, o que eu faço? Congela. Pode congelar, que super funciona também, tá? E aí você não vai sentir retrogosto de nada. Por exemplo, eu faço nuggets de frango. Nossa, é até outra receita para falar aqui depois, mas enfim, super saudável, que eu empano na farinha de linhaça, fica lindo, gostoso, nutritivo, saudável e não tem esse gosto rançoso. Então faça a sua farinha em casa, tá? Tem um monte de pergunta, eu vou subir aqui. A Celeste, da linhaça eu já comi um pão horrível, além de gosto de peixe, estava amargando. E isso, acontece isso. Então não tenha medo de usar tanto a linhaça quanto a chia, mas faça na hora de usar. Uma preferência que eu tenho é pela linhaça dourada. Eu acho ela que tem um sabor mais neutro de todas elas. Eu não costumo usar a de chia, apesar que você pode usar também, tá? Mas a de linhaça dourada é o que tem o sabor mais neutro pra gente usar. Vou subir aqui para ver se eu vi uma pergunta lá para cima, sumiu. Ale, minha dúvida maior é a quantidade de goma xantana. A Tina, acabando aqui já vou fazer um pão saudável, pelo menos vou tentar. Isso aí, Tina. Sobre a goma xantana, qual a quantidade de goma xantana que você vai utilizar na sua receita vai ser de 0,5% a 1% ali, mais ou menos, do total de farinhas. Você soma o total de farinhas que você vai usar, esse total vai dar 100%, e aí 0,5% ali você pode colocar de goma xantana, a depender do tipo de farinha. Se você está usando várias farinhas de liga ali, você pode usar isso. Ah, não estou usando nenhuma farinha de liga aqui, ou um pouco do polvilho, não estou usando as linhaças, nem a chia, aí você pode subir para 1%. Excesso de goma xantana também vai deixar a sua massa pegajosa e gelatinosa. A gente não pode exagerar aí, tá? E aí a gente tem o psyllium. Quero saber aqui, você conhece o psyllium? Já usou o psyllium? O psyllium ele é maravilhoso também para a gente usar em receitas de pães. Eu não aconselho você a substituir o psyllium pela goma xantana, tá? A goma xantana, para mim, ela não tem substituição para fazer os pães. Não tem substituição. Só que alguns pães, eles são beneficiados quando você coloca o psyllium também, tá? O psyllium ele é uma fibra derivado de uma planta e você encontra ele de duas formas. Você encontra ele em flocos ou você encontra ele no formato de farinha. Eu gosto mais de usar em flocos e é a forma que eu acho mais fácil, mas tanto faz você usar ou em flocos como a farinha, o psyllium, tá? Eles têm pesos diferentes, se tá em floco ou se tá em farinha, aí você sempre tem que pesar antes de usar, tá? Diana, posso fazer pão com polvilho azedo? Você até pode, né? Mas só com polvilho azedo? Só com polvilho azedo não funciona. O polvilho azedo, ele sozinho não vai fazer um pão. O psyllium, além dele proporcionar liga para a nossa receita, ou seja, ele é um agente ligante. Você já colocou o psyllium na água e deixou um pouquinho, ele forma um gel, assim como a linhaça forma um gel e a chia, o psyllium também forma. E o psyllium, ele é responsável por aqueles alvéolos bem bonitos nos pães, sabe? Alvéolos são aquelas bolhas de ar que são formadas quando você bate a massa, até de uma forma muito manual, ou através da ação, né? Ou não, né? Também através da ação do fermento, vai se formando bolhas de ar na sua massa. E o psyllium ele ajuda a segurar essas bolhas de ar dentro da sua massa. Então o pão cresce, fica com aqueles alvéolos lindos. Ai, nossa, é a coisa mais linda. Para mim, quando eu vejo aquele alvéolão, eu falo, gente, que pão mais maravilhoso. O psyllium ele faz isso, então ele é ótimo para você ter. Se você já usou o psyllium e já sentiu gosto dele, tem uma aluna, Lia, você tá aqui? Se tiver, você fala. Ela me disse esses dias e eu até esqueci de comentar isso com você.
que estava sentindo muito gosto do psyllium na massa. Então, uma opção é você usar a farinha do psyllium. Não achou a farinha do psyllium? Pega o seu psyllium mesmo e bate no liquidificador que você tem assim uma farinhazinha. É uma opção também para você não sentir ele na massa. Eu particularmente não sinto, mas tem gente que incomoda, diz que sente. Então é só você usar a parte da farinha. E aí, meninas? Dúvidas sobre esse agente de liga? Quem não viu a live em que eu falo sobre as farinhas de estrutura, você dá uma procurada, ela está disponível aqui no perfil, porque ela é a primeira parte dessa agora. E depois, posteriormente, daqui a uns dias, nós vamos ter a de maciez. Porque quando você entender as 3 farinhas, estrutura, liga e maciez, você consegue formar o seu mix, tá? Você vai usar aí até 20% das suas farinhas de farinha de liga nessa receita. E isso não é só para você aprender a fazer desenvolver uma receita. Isso serve também e principalmente para você fazer alguma substituição em uma receita e para você fazer aquela receita funcionar. De repente você tem uma receita, tá tentando e fala, nossa, vai estar ficando ressecado. Tá faltando liga aí. A liga ela vem através da gordura, né? A gordura também vai trazer liga para sua receita, mas os agentes ligantes, que são essas farinhas e o psyllium e a goma xantana, esses sim vão trazer uma produção de liga mais forte aí para sua receita. A gente sempre tem um delay, né? Eu tenho que esperar para ver se tem mais alguma coisa. Arte da Val. Boa tarde, estou tentando aprender a fazer pão saudável. E é como eu falei anteriormente, fazer pães, gente, pães sem glúten, é simples, mas não é fácil. Se fosse simples, estava todo mundo fazendo, mas é fácil uma vez que você aprende, uma vez que você domina a técnica, uma vez que você tem acesso a receitas perfeitas e que funcionam, fica fácil, tá? Então, às vezes é isso que está faltando para você. O dia que você tiver acesso a receitas perfeitas e conhecer a técnica a fundo, que é isso que eu venho trazendo aos poucos aqui para você, mas que você tem acesso de uma forma muito mais detalhada e organizada dentro dos meus cursos, aí você vai fazer os melhores pães da sua vida. Para você ter pães altos, macios, deliciosos, você precisa sim combinar ingredientes que forneçam para sua massa o mesmo que o glúten faz, tá? Então a gente tenta imitar. Então, e outra é sempre que possível a gente utiliza farinhas nutritivas de verdade, porque não adianta nada você comprar um pão sem glúten que só contenha farinhas brancas e refinadas. Se você olhou lá no mercado um pão sem glúten e que ele tem farinha de arroz, polvilho doce, amido, fécula, corre fora, porque ele não é saudável. Ele simplesmente é sem glúten, mas ele é ali feito só com carboidratos refinados. Um bom pão sem glúten saudável, ele precisa ter farinhas nutritivas ali, tá? Ele precisa ter uma farinha de quinoa, uma farinha de chia, ou uma farinha de amêndoas, uma farinha de aveia, de sorgo, de trigo sarraceno. Ele tem que ter fibras nesse pão. Se é um pão só de farinha branca, ele não é saudável. Se você é minha aluna, você já faz pão saudável, graças a Deus, já se livrou. Se você não é ainda, e se você compra pães prontos em supermercados, leia sempre o rótulo para que você não seja enganada, para que você realmente esteja levando para casa um produto saudável e de qualidade. Eu sei que tem muitas pessoas que fazem, eu mesma já fiz pães para vender, esses mesmos pães que eu ensino. Então, se você ainda não sabe fazer, procure alguém que forneça, que faça para você pães saudáveis. Não seja mais enganada, não compre gato por lebre, não compre só sem glúten, achando que tudo que é sem glúten é saudável, tá? Tome muito cuidado com isso. Por quê? Porque eu quero que você tenha saúde, você também tenha, né? Por isso que você está procurando um pão sem glúten. Tina, estou sem saber como combinar as farinhas. É isso que você tem que aprender para você conseguir fazer seus pães. Estrutura, liga e maciez. Vai um bônus aqui para você saber que farinha de estrutura ela vai compor 50 a 70% das suas farinhas. Ali uns 20% você vai usar de 20 a 40% de farinhas de maciez e de 10 a 20 você vai usar uma farinha de liga, tá bom? Você combinando esses 3 tipos de farinha, mais os agentes, você vai conseguir bons
pães, eu tenho certeza. Lógico, junto com algumas técnicas de forneamento, não é forneamento que eu quero falar, gente, é de fermentação também. Eu vou programar uma live para vocês pra gente falar só sobre fermentação, tá? Nosso tempo aqui já esgotou, eu já passei de 30 minutos, minha programação é sempre falar 30 minutos. Eu acho que na aula da semana, hoje é terça, quinta-feira, de repente, eu vou falar, onde é isso? Terça-feira, hoje é terça, quinta, a gente fala sobre fermentação. Quais os tipos de fermentação que você pode fazer? Fermentação longa, fermentação curta, fermentação na geladeira, em temperatura ambiente, 10 horas, 12 horas, 14 horas. Vamos falar sobre isso para você ter pães saudáveis. E aí, o que vocês acharam? Ficou alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa que a gente já vai encerrar? Eu quero agradecer aí a presença de todos vocês que estão sempre aqui comigo terça e quinta. Eu sei que esse horário de 14 horas é um horário puxado, que pouca gente consegue estar aqui, mas eu sei que tem muita gente que está sempre por aqui. Ó, vocês estão falando que estão gostando, eu fico feliz. Quem não consegue assistir no horário de 14 horas, consegue assistir depois, a live tá ficando gravada, tá? É o horário que tá dando para fazer. Eu espero poder estar ajudando vocês. Muito obrigada por vocês que estão aqui. E vou preparar um material bem legal para vocês, tá? Bem legal. Me aguardem. Ó, um beijão para vocês. Ah, o que? Desculpa, Deza, poderia me responder da farinha de berinjela? O que, meu bem? Obrigada, Sheila, estou querendo fazer para vender, então está sendo muito útil. Vera, você que está querendo aprender a fazer para vender, você precisa virar minha aluna, tá bom? Porque aí, aqui, eu trago muita coisa para você que você consegue pegar e você consegue aprender, mas você vai ter que estudar muita coisa a mais para você conseguir começar a vender os seus pães. Mas, se você não pode ser minha aluna ainda, o que você faz? Você aproveita todo esse conteúdo gratuito, escolhe uma receita, faz ela várias vezes, anota todas as variáveis dessa receita, faz uma ficha técnica dessa receita e começa a vender, tá? Começa a vender, que vai ser sucesso. Nossa, tenho certeza. Mas você precisa dominar. Você faz aquele pão até ele ficar sempre do mesmo jeito. Porque a pessoa que comprou um pão hoje, ela quer amanhã, semana que vem, mês que vem, do mesmo jeito. Então você tem que dominar a técnica e dominar a receita. Começa com uma receita só. E depois você vai aumentando, tá bom? Espero ter ajudado. Deus abençoe vocês. Muito obrigada pelo dia de hoje. A farinha de berinjela, ela não é uma farinha muito legal para fazer pães, não, tá? Porque ela é uma farinha, não é uma farinha panificável. Você pode utilizar ela para agregar nas suas receitas fibras, vitaminas, mas assim em pequena quantidade, 20% das farinhas mais ou menos, tá bom? Um beijo no coração de todas vocês e a gente se vê na quinta-feira. Até lá!